Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Instagram comigo, Thaís Dias Costura. E na aula de hoje, como eu tinha avisado para vocês, nós vamos fazer uma carteira super legal com material sintético. Pessoal, podem entrando, chegando para nossa aula. Quem estiver chegando, boa noite. Me falem se vocês estão conseguindo ouvir bem. Se tá tudo... Boa noite, pessoal. Se a imagem tá boa, como que tá por aí pra vocês? Vou esperar o pessoal chegar. Eu atrasei um pouquinho pra entrar na nossa aula. Tinha marcado com vocês 7h30. Porém, eu cheguei aqui no ateliê e não estava com a minha chave. Tive que voltar em casa rapidinho pra buscar a chave que eu tinha deixado em outra bolsa. Hoje, essa peça... Pronto, tinha travado, acho que voltou. Tava nos dados móveis, agora eu coloquei no Wi-Fi. Gente, essa aqui é a peça que a gente vai fazer hoje com sintéticos. E eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer essa peça na máquina doméstica, que é uma dúvida que muitas pessoas têm, principalmente quem tá começando na costura e usa o tricoline, que é o meu caso e o caso das minhas alunas. Eu amo usar algodão, eu amo usar tricoline e... muitas vezes eu quero também trabalhar com sintético e aí eu tenho feito várias peças em sintético na minha máquina doméstica. Inclusive deixei outras peças, olha a bolsa que eu fiz hoje, gente, que linda que ficou. Outras peças em sintético que eu também costurei na minha máquina doméstica. E aí eu vou esperar o pessoal entrar e eu vou mostrar pra vocês os materiais e as medidas que a gente vai utilizar. Vou só passar a linha aqui na minha máquina pra gente poder costurar. Gente, aqui hoje eu vou usar esse sintético aqui. Esse sintético, os dois são sintético Prada e os dois são com esse fundo aqui. Tem alguns sintéticos que a gente vê que eles têm o fundo como se fosse numa manta R1, R2. Esse aqui já é diferente. Esse aqui, se eu não me engano, é o fundo em malha. E aí eu vou usar, ó, é bem facinho de fazer essa peça, ó, dois. Então, aqui o legal é que ele já é mais encorpado e estruturado. Oi, Lu, boa noite! E por ser, assim, mais estruturado, a gente não vai precisar usar manta, TNT, acoplado, nada disso. E pra forro, como eu disse pra vocês, né, eu adoro um tricoline, eu vou, ó, usar esse tricoline rosa, que é o que mais combinava aqui. E, gente, olha só, essa carteira, ela tem esse bolsinho aqui, ó, que tem essa janelinha. Então, eu vou ensinar vocês a fazer essa janelinha aqui. E, ó, ela, quando abre, ela tem dois compartimentos aqui e mais um compartimento aqui. Então, essa carteira é bem legal. A gente faz muito essa carteira aqui no ateliê, então eu vou ensinar pra vocês como fazer essa peça. Então, vamos lá para as medidas e os materiais que a gente vai precisar usar. Ó, aqui eu tenho dois retângulos no sintético e ele mede aqui, ó, no comprimento 22 centímetros e na altura ele mede 25 centímetros, duas vezes. Dá pra fazer também no tricoline, a gente já fez essa peça aqui no tricoline e aí se você for fazer no tricoline, é importante você estruturar. Então, na medida, você tira essa medida no tricoline e estrutura. Para fazer a carteira, quando a gente faz aqui no tricoline, eu gosto mais de utilizar o acoplado com o TNT do que a manta, porque ela vai ficar bem mais durinha e ela não fica tão gorda, né? Ela fica mais gordinha com a manta. Então, só com o TNT acoplado fica muito bom. Então, nesse caso, somente o sintético. E aí, a mesma medida, ó, de 22 por 25, duas vezes no forro. Aqui eu tô usando tricoline. Vocês podem usar outros materiais de forro. Eu até pensei em fazer um teste aqui com vocês de costurar no bagum, mas eu acho que o bagum ia ficar muito grosso. E aí, aqui, pro bolso, o bolso, eu também vou fazer ele com tricoline. E ele mede 22 por 18. Ele tem 18 aqui no comprimento e na altura ele tem 22 centímetros, que vai ser esse bolsinho que a gente vai pôr aqui. Já para os porta-cartões, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui na parte de dentro,
eu coloquei, ó, porta-cartões. Não sei se vocês vão conseguir ver direito, porque esse meu tecido é bem estampado, mas ele também tem esse porta-cartões. E aí eu cortei 3 vezes a mesma medida. Aqui, ó, ele tem 12 centímetros de altura por 22 centímetros no comprimento. E além disso, né, desses materiais, nós vamos usar zíper. Aqui eu vou estar usando zíper a metro e cursores. Eu vou usar no número 6. Pessoal, como sempre eu vou lembrar pra vocês, quem tá chegando, clica bastante aqui no coração, porque o Instagram, ele só mostra a live até pra quem é seguidor, se tiver muitas pessoas ou clicando no coração ou se você compartilhar pra alguém pra convidar, porque o coraçãozinho aí faz o Instagram ir mostrando mais. Então, se você quer ajudar, clica bastante no coraçãozinho pro pessoal chegar aí pra nossa live e não perder. Ah, inclusive eu tava mostrando pra vocês, olha que linda essa bolsa aqui, que eu fiz somente com o sintético. Olha como é que ela ficou bonita. São 2 tipos de sintético e dentro eu usei forro com tecido normal. E, gente, essa aqui, olha por dentro. Essa aqui eu fiz ela, como eu tava com pressa pra terminar ela, né? Eu fiz ela na minha máquina industrial, mas eu vou testar ela pra costurar também na doméstica. Porque esse material, esse sintético, ele é muito maleável pra máquina doméstica também. Então eu vou testar depois, porque o meu intuito é conseguir ensinar a fazer as peças tanto na industrial, mas também na doméstica. Vou colocar os meus cursores pra cá. E aí, então, eu vou começar mostrando vocês a montagem desse bolso. Vou trazer minha base de corte aqui. E eu vou pegar um dos meus retângulos da parte do corpo. E aí, essa forma que eu vou fazer aqui é pro sintético. Se fosse pro tricoline, eu ia fazer diferente, porque ia requerer um acabamento um pouquinho melhor, porque o tricoline, ele teria a manta ou estruturador, né? Então a gente teria que tampar. Como aqui eu consigo fazer um corte a fio, porque ela não desfia, então eu consigo fazer sem o outro tipo de acabamento que eu aplico quando é tricoline. Então, eu vou colocar a virada aqui, ó, pro meu lado do avesso. E aí a gente vai fazer essa janelinha aqui, gente. Ó, aqui dentro não aparece nada, então é essa parte aqui que a gente vai fazer. Eu vou pegar aqui a minha régua e vou pegar uma caneta. Hoje eu vou usar essa caneta aqui porque a minha caneta que apaga com ferro acabou. Então, pra vocês poderem ver, eu vou marcar com essa aqui mesmo. Mas o ideal é a gente marcar com uma caneta que não seja essa aqui, pra ela não manchar depois seu material. Então, aqui, gente, pra começar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer pelo lado do avesso e eu vou fazer uma marcação pra desenhar aqui essa janelinha. Então, aqui primeiro, ó, eu vou descer 3 centímetros aqui da parte de cima. Ó, eu vou descer 3 centímetros e vou fazer uma reta. Até essa aqui tá difícil de enxergar, deixa eu riscar mais forte. Ó, desci aqui e agora eu só vou dobrar aqui, ó, marcando o meio. Ó, marquei o meio, para que a gente possa centralizar certinho esse desenho. Aqui eu vou medir para vocês verem a medida que tem. Ó, aqui tem 15 centímetros, então essa parte toda tem 15. Para ficar certinho, a partir desse meio que eu marquei aqui, eu vou marcar 7,5 centímetros para cada lado. Vou até deixar aqui mais próximo. Isso, ó. Então, do meio, eu vou marcar 7,5 centímetros para cada lado. Por que que é importante marcar o meio pra gente fazer depois a marcação dela toda? Porque na hora que eu fechar, eu quero que essa vista do meu zíper aqui, ó, ela fique centralizadinha. Então, pra isso, eu vou marcar a partir do meio pra lateral. Poderia marcar já 15 de uma vez? Poderia. Mas sempre
me guiando pelo meio. Então, eu colocaria o 7,5 aqui. E aí, eu vou descer, ó, 1 centímetro. Então, essa abertura aqui vai ter 1 centímetro. Então, eu vou descer 1 centímetro aqui com a régua e vou fazer a janelinha do meu zíper. Ó, então, eu vou juntar aqui na medida que deu o 15. Ó. Então, eu fiz essa janelinha aqui. Aí, eu vou mostrar pra vocês essa ferramenta aqui pra fazer o corte. Mas se você não tiver, você pode cortar de outra maneira. Aí, essa carteira aqui, Dani, eu já passei as medidas pra gente fazer. Mas ela pronta, ela tem 20 centímetros de comprimento por 12 de altura. Isso mesmo, por 12. E ó, ela é dupla. Com certeza vai ficar disponível gravada essa aula para vocês, mas não deixem de assistir aqui, porque aí vocês podem tirar as dúvidas. Então, ó, esse aqui, ó, é como se fosse um estilete de precisão. Eu uso ele bastante para cortar montana, para cortar sintético. Então, ele é muito bom para fazer esses cortes quando a gente precisa fazer um corte bem, ó, preciso. Se você não tiver, você pode cortar aqui no meio e ir com uma tesourinha menor do que a tesoura de costura, porque a ponta da tesoura de tecido ela é muito grande, então a gente não consegue fazer os cortes mais minuciosos. Então eu vou vir aqui, ó, vou ver se eu consigo deixar mais próximo pra vocês aqui ver. Deixar assim. E aí, ó, eu vou vir aqui com a minha régua, vou apoiar em cima da caneta e com o estilete eu vou vir aqui, ó, e fazer o meu corte. Então, eu vou bem em cima mesmo, ó. Aqui não cortou, não. Ó, eu vou bem em cima mesmo da linha pra me cortar. Deixa eu soltar aqui também. Ó. E aí, eu vou fazer isso toda a lateral. Já vamos começar pelo zíper, porque essa parte aqui, ela já tem que estar pronta para a montagem da peça. Mas a gente já fez também essa carteira aqui, eu ia falar essa bolsa, a gente já fez essa carteira aqui sem esse bolso. Então, se você tiver dificuldade ainda de fazer zíper, de fazer acabamento com zíper, você pode fazer a montagem da carteira também sem esse zíper externo. Ó, cortei aqui, agora eu vou cortar esse outro cantinho. Ó, esse cantinho cortei. Aqui, ó, tem uns lugares que a gente tem que colocar um pouquinho de pressão no dedo para aquele corte. Aí, ó. Então, eu fiz aqui já a janelinha pra gente poder aplicar o zíper. E aí, gente, o zíper, tô na dúvida aqui de qual cor que eu uso. No branco. Peguei 3 cores aqui pra mim. Caramelo. Ou no rosa. Não vai ficar fora. E aí, gente, coloca aí nos comentários. Tô na dúvida de qual que eu uso. O branco. Ou caramelo. O que vocês acham que fica melhor aqui nessa cor? Eu não tenho o zíper bem no tom desse rosé aqui. Coloca aí no comentário pra mim qual que vocês preferem, rosa ou caramelo. Eu vou pegar o isqueiro, que eu vou ensinar vocês a fazer uma técnica com o isqueiro pra fazer o acabamento desse zíper.
Eu sempre venho pra live e esqueço alguma coisa. Hoje eu esqueci o meu isqueirinho. E aí, gente, qual que vocês preferem, branco ou caramelo? O pessoal tá colocando aí nos comentários caramelo. Caramelo. Também gostei bastante do caramelo. Acho que eu vou de caramelo aqui. Aí, então, o que a gente vai fazer? Aqui eu vou colocar, ó, eu vou cortar o meu zíper um pouco maior que a janela, mas não tão grande. Então, se a minha janela tem 15, eu vou cortar ele mais ou menos com uns 18 centímetros. Vou até colocar aqui, ó, na régua e vou, ó, 18 centímetros. Então, vamos de caramelo. E aí, a gente vai pegar agora o nosso tecido do forro do bolso, pra gente fazer esse acabamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu zíper, e aqui, ó, se vocês repararem, não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas esse tecido, ele tem uns risquinhos aqui ao lado direito e aqui ao avesso dele, tá? Então, eu vou colocar o direito pra cima, vou pegar o zíper e vou colocar, ó, o zíper com o dentinho virado pra cima também. E é assim que eu vou costurar. Então, eu vou vir aqui, ó, na máquina. Vou passar minha linha aqui, ó, que eu não passei. Pra gente poder costurar. Vai me contando aí nos comentários, quem tá participando dessa live, com qual material que vocês mais trabalham. Se vocês trabalham mais com tricoline, com algodão, vai comentando aí, gente, que comentário e coraçãozinho ajuda bastante na live. O pessoal vir participar. Mas eu quero saber, pra mim também conseguir direcionar as lives pra vocês. O que é que vocês gostam mais de trabalhar? Com o algodão ou com o sintético, ou se vocês trabalham com os dois, qual que vocês preferem aí? Ou se você ainda tá começando, você não sabe qual material escolher, vai comentando aí pra mim que eu quero saber. Então, ó, zíper pra cima, forro pra cima, eu vou costurar essa parte de cima aqui do meu zíper. Quem quiser, ó, eu tô indo com o pé de costura reta mesmo, tá, gente? Quem quiser pode colocar clipezinho, alfinetinho, tá? Aqui eu vou livre mesmo. Vocês podem cortar. E aí, ó, só pra vocês ficarem atentas, o zíper eu coloquei na medida do 18 aqui do bolso, tá bom? Ó, e aí, costurei aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou puxar a outra ponta do zíper aqui pra baixo, ó. Então, eu fiz isso aqui, ó. Aqui tá o direito, aqui tá as costas do zíper e eu fiz esse movimento. Então, ó, vai ficar estampa com estampa aqui e o zíper pra fora. E eu vou costurar essa parte aqui agora do outro lado. Ó, e pronto. Ai, ó, surgiu uma dúvida aqui sobre máquina, gente. Máquina de costura, pra quem tá começando, se você pode comprar uma máquina, seja ela seminova ou usada, eu sempre indico para as meninas que estão começando, principalmente aqui comigo, nas aulas presenciais ou nos cursos online, uma máquina que ela te atenda não só agora, mas uma máquina que vai te atender depois. Então, igual essa que eu tô usando aqui, ela me atende super bem para costurar os tricolines, várias camadas, mas ela também costura super bem sintético. Então, já pensa primeiro a longo prazo. Se você vai querer trabalhar com um único material, ou se depois você vai querer, né, testar outros materiais, porque às vezes você olhar somente o preço da máquina, gente, faz a gente dar um tiro no pé na hora de comprar uma máquina. Por exemplo, vocês estão vendo essa maquininha aqui, que tá aqui atrás? Essa é uma maquininha, não é porque é a marca, mas é o modelo. Essa aqui é uma máquina da Eugene
e ela é um modelo portátil mais básica. Então ela não aguenta muita camada nem de manta na hora de costurar. Eu já usei ela para dar aula, mas ela é muito fraca. Então eu gosto de máquinas que sejam mais fortes, máquinas domésticas mecânicas. Eu uso bastante as da Singer, da Janome também eu já testei, são excelentes. Mas aí você também tem que ver, porque dentro dessa mesma marca, por exemplo, pode ter máquinas mais básicas que sejam mais fracas. Mas para quem tá começando, você pode usar uma máquina doméstica, seja ela mecânica ou eletrônica. Tem várias eletrônicas que são muito boas, mas eu ainda prefiro as mecânicas, porque elas são mais fortes, assim, pro tranco, são mais resistentes. Agora, se você quer trabalhar com outros materiais e você também quer investir numa industrial, pode investir numa industrial. Mas pro primeiro passo ali na hora de entrar, eu ainda acho que as domésticas, elas são mais acessíveis no preço e também elas são mais fáceis da gente dominar ela quando a gente tá iniciando na costura, tá? Então, gente, ó, o bolso ficou assim. E ó, eu tô aqui com os meus cursores e eu já tenho que passar o cursor agora aqui no meu zíper. Eu vou pôr cursor simplesinho mesmo na minha carteira hoje. Vou pôr no dourado. Ó, vou pôr o cursor aqui. Vamos lá de cursor então. Pra quem aí não sabe passar o cursor, vamos lá do básico. Gente, esse aqui é um ziperametro número 6. Quando a gente tá utilizando, a primeira coisa que eu sempre falo, pessoal, quando você tá utilizando ziperametro, sempre compre, sempre confira se o seu zíper e o seu cursor são do mesmo tamanho, porque eu já fiz essa bobagem de quando eu tava começando, não me atentar pra isso na hora de comprar. Comprei numa loja o ziperametro, em outra loja o cursor, e eles eram de tamanhos diferentes. E no final das contas eu não consegui usar na hora que eu precisei. Então, ó, o cursor, quando vocês forem reparar, ele tem, ó, um ladinho que é um V e um ladinho que é reto. O lado V é o lado que entra na hora da gente passar. Então, ó, dentinho pra cima, eu vou destacar aqui o meu zíper. Tem duas formas de passar. A gente pode cortar um pedaço. Eu não vou cortar aqui o meu porque eu deixei ele bem rente, tá vendo? Então, o que eu vou fazer, ó? Entro com o lado V aqui no dente, deslizando no tecido. Com o outro, ó, eu encaixo bem assim de diagonal, tá vendo? Só que eles têm que ficar, ó, pareados um com o outro. Então, eu levo ele até lá em cima, ó. Eu tenho que olhar ele aqui dentro e ele ficar pareado. Vamos lá, vamos ver se vai dar ao contrário, ó. Firmo a minha mão aqui, com a outra eu faço uma pinça e empurro. Ó, entrou, tá vendo? Graças a Deus. Ó, passei e vou deixar ele já aqui, ó, passadinho. Por quê? A gente agora vai encaixar ele aqui. Então, pra encaixar ele aqui, eu preciso que o cursor, ó, já esteja passado, tá? Agora, pra gente fazer essa costura, eu vou trocar o meu pezinho e vou colocar o pezinho de zíper. Porque vai ajudar demais eu fazer a costura, ó, bem próxima aqui, ó, ao zíper. E aí, gente, qual o material que vocês mais gostam de utilizar na hora de costurar? Tricoline, tecidos mais assim facinhos ou sintéticos? Os sintéticos, eles também são fáceis, mas tem sempre um truquezinho na hora de costurar, né? Ó, então vamos lá. Vou posicionar aqui, ó, o meu zíper na janelinha, dessa forma aqui. Tá vendo? Com o dentinho pra cá. Na hora de costurar, a primeira coisa que eu vou fazer vou jogar esse bolso pra cima. Então, eu vou costurar primeiro assim, ó, o bolso pra cima, ó. Vamos ajeitar esse cursor e eu vou começar costurando somente aqui embaixo.
E vou colocar o cursor apontando, ó. Meu cursor vai ficar apontando aqui pra direita, tá? O lado V apontando pra direita. Quem quiser, pode colar aqui com fitinha dupla face, que ajuda demais. Eu tô sem a minha dupla face, mas ajuda demais. Ou passar uma cola também, cola de contato, alguma colinha aí que ajude, ó. Então, vai ficar dessa forma com o bolso pra cima. E aí, deixa eu ver se eu tenho algum clipezinho aqui. Tem não, só alfinete. Vamos de gambiarra, né, gente? Quem não acompanha aqui nas lives, gente, toda terça-feira vou estar aqui fazendo as lives. Mas durante os outros dias da semana, vou pegar esse esfregadorzinho aqui. Durante os outros dias da semana, eu não uso esse espaço que eu tô aqui. Eu uso uma sala que tá lá atrás para dar as minhas aulas e os meus cursos. E aí, gente, o meu material fica todo lá. E na hora de vir pra cá, eu trago tudo que vocês podem pensar. Mas sempre esquece alguma coisa. Então, ó, vou colocar um clipezinho aqui pra segurar. Não tem um clipezinho de patchwork, vai esse pregadorzinho bonitinho aqui. E aí, então, vamos costurar aqui embaixo primeiro. Ó, vou pôr aqui. Vou posicionar. Olha só, vamos ver se vocês conseguem ver. Vou puxar bem pra cá. Ó. Vou desativar os comentários para que vocês possam ver. Gente, o meu pezinho de zíper tá pegando bem aqui, ó. Deixa eu ajeitar melhor. O meu pezinho de zíper tá pegando bem aqui na lateral do tecido. Olha meu dedo aqui. Eu vou costurar bem aqui, mas eu vou iniciar antes, mais ou menos um pontinho antes. Então, eu abaixo a minha agulha, bolso todo aqui pra cima, e eu vou fazer um arremate, ó, bem bonito. Vou um ponto, volto esse ponto. Ó, volto o segundo ponto e volto. Pronto. Agora eu vou reto aqui, ó. E por que o pé de zíper? Olha como que o pé de zíper vai correr bem bonitinho aqui, nessa lateral. E esse sintético é tão fácil de costurar que desliza super bem, mesmo sendo de metal. Ó, cheguei no cursor, agulha abaixada, levanto o calcador e, ó, eu empurro lá pra trás o meu cursor, tá vendo? Pra não atrapalhar a costura. Ó, esse aqui é o sintético Prada. Olha como que desliza super bem o pezinho no material, porque geralmente pezinho agarra, né, no pezinho de metal agarra no sintético. Ó, cheguei aqui, arremato. E, gente, pra quem tiver aí com o pezinho que tá agarrando, pega um hidratante. Hidratante de corpo mesmo, a gente pode passar. E, ó, olha só a costura aqui, ficou bem aqui, pegou aqui atrás, tá vendo, ó, o bolso lá pra cima, e eu rematei um pouquinho antes, um pouquinho depois. Eu tô usando uma linha bege, e eu sempre surge a dúvida, Thaís, qual linha você tá utilizando? Eu aqui tô utilizando linha comum, porque eu tô numa máquina doméstica, então eu tô utilizando linha de poliéster mesmo, pode usar a linha de bordado também. Mas quem estiver utilizando na máquina industrial, pode costurar com a linha de poliamida. Tinha um comentário aqui, acessórios Vidal. Eu uso tricoline e sintético, mas não gosto muito. De qual que você não gosta muito? Do sintético? O sintético, gente, é uma coisa assim. Eu gosto muito de usar tricoline, mesmo. Porque o tricoline, eu acho ele... eu gosto da beleza do tricoline. Eu acho que o tricoline deixa umas peças muito lindas mesmo. Mas eu tenho feito peças de sintético misturando com tricoline. Eu tenho gostado bastante. E o sintético, ele traz, às vezes, uma estrutura para determinadas peças que eu não consigo, às vezes, com o tricoline. Inclusive, eu misturo muito a camurça sintética, os sintéticos mais lisos, como até esse Prada mesmo, tem o cedro, tem o doll, são sintéticos que eu tenho misturado bastante com o tricoline, que deixam as peças bem bonitas. Igual essa peça aqui, ó, que eu fiz
também no sintético, então eu tenho gostado bastante. E aí é prática e é o jeito que você tá manuseando o material, costurando na sua máquina. Ó, costurei aqui embaixo agora, eu vou soltar os meus clipezinhos aqui. E agora, ó, eu vou descer totalmente o bolso aqui pra baixo. E aí eu vou fechar agora, ó, a minha janelinha toda aqui. Então agora eu vou fechar. E eu tenho que, ó, deixar o tecido bem esticado pra não acontecer de dar uma preguinha aqui depois. E aí é só a gente vir aqui de novo, ó, com a máquina pra gente costurar. Oi, Zezé, boa noite! Tudo bem? Seja bem-vinda! Gente, ó, vou colocar então aqui bem no cantinho, na lateral. E aí eu vou começar arrematando. Um ponto. Ó, 2 pontos. Então, vem até aqui em cima. Chegou aqui, levanto, ó. E giro. E dou uma distância bem pequenininha. Ó, cheguei aqui no final, já tá o cursor, então eu volto com ele lá pra trás. Cheguei no final da janelinha, levanto e venho com ela pra cá. Ó. E arremato. Boa noite, Vera. Seja bem-vinda. Ó, gente, então já tá costurado aqui o nosso bolso, tá? Olha só. E aí, o bolso tem que, ó, tem que estar assim, né? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar a lateral aqui do bolso, tá? E aí, como eu já tô com o pé de zíper aqui, eu vou trocar, que eu prefiro costurar com o pé de costura reta. Então, a gente vem aqui, ó, na parte de trás e a gente costura aqui, ó, com um pezinho. Então, ó, vou colocar bem aqui assim, ó, entrar com o material aqui e vou costurar com um pezinho, arrematando no início e no fim. E aqui é a mesma coisa. E ó, pronto, bolsinho fechado. E aí a parte das costas da nossa carteira já tá pronta. Ó, prontíssima. E aí, o que a gente vai fazer agora? Agora que a gente já montou o bolso de trás, a gente vai montar o bolso porta-cartões, porque aí a gente já fica com o forro também prontíssimo pra gente depois ir só lá e fechar a nossa carteira. Então, aqui, ó, eu vou pegar um dos meus tecidos de forro, também com o direito virado para cima, e os meus 3 porta-cartões. E aí eu vou falar pra vocês a forma que eu vou fazer aqui, mas eu vou fazer diferente de como eu fiz nessa carteira aqui. Porque, gente, aqui, quando eu fiz essa peça aqui foi uma aluna minha que trouxe. Ela comprou essa bolsa e aí a bolsa já tava ficando gasta e aí ela pediu pra mim reproduzir a bolsa dela. Então eu reproduzi a carteirinha dela. E aí, gente, aqui o bolso dela era feito tipo com... Como que chama o material? Era tipo um nylon. Tipo nylon de guarda-chuva. E aí ele não tinha... Aqui ele não tinha costura, não tinha dobra. Era só no tecido, rente ao tecido. Então parece que foi depois e selou com alguma coisa pra queimar. E aí não tinha dobrinha. Então não tinha
margem aqui, grossa. Mas eu achei que ficou muito duro pra costurar da forma que eu fiz aqui. E aí, pensando nisso, eu vou testar com vocês uma outra forma pra que a gente possa fazer aqui. E vamos ver se vai dar certo, tá? Pra não ficar grosso. Então, primeira coisa, eu vou medir aqui pra ver quantos centímetros eu desci de recuo. Ó, então tá. Então, aqui, ó, da parte do... Ó, aqui tem os 22. Eu vou marcar aqui, ó, 3 centímetros também, 3 centímetros. Como é tricoline, eu vou ter que marcar no giz. Espero que apareça aí pra vocês. Pode ser que não, né? Ó, fiz uma linha bem forte pra mim aqui. Não sei se pra vocês vai aparecer. 3 centímetros, tá? Pra gente ir posicionando aqui os nossos porta-cartões. Então, vou posicionar primeiro um aqui. E aí, eu vou passando a medida pra vocês. Vou fazer esse bolso de uma maneira diferente aqui agora, pra que a gente possa não ficar com muita camada na hora de costurar. Deixa eu marcar aqui. Ó, então eu tô posicionando aqui só pra gente ver as marcações, pra gente fazer diferente, sem muita camada. E daqui pra cá, costura aqui e joga ele pra cá. Vou dar diferença aqui de meio centímetro. Ó. Então, vamos lá. Nós vamos pegar, então, o nosso forrinho. Daqui, então, ó, eu desci 3 centímetros, tá? Desses 3 centímetros, nós vamos fazer uma primeira marcação aqui, ó, de 6 centímetros, tá, gente? Então, ó, marquei 3, vim dessa primeira marcação e desci mais 6 centímetros. Depois dos 6, eu marquei 1,5 centímetro aqui embaixo. E depois, meio centímetro. Ó. 3 centímetros, faz uma linha. Depois, desce 6 centímetros, faz outra linha. Depois dessa linha, 1,5 centímetro. E depois aqui, meio centímetro. Isso tudo pra tentar tirar a camada que ficou ali na hora que eu fiz essa outra carteira. Nos bolsinhos, tá? Vou acertar aqui pra 22, porque tá com 1 centímetro a mais, esse tecido aqui. Para as meninas que estão chegando, sejam bem-vindas. Aperta bastante o coraçãozinho aí pra chegar mais gente na nossa live. Então, ó, eu vou pegar primeiro um bolsinho aqui. Vou colocar assim pra vocês poderem ver. E aqui na primeira linha que eu tenho aqui, ó, de meio centímetro, eu vou colocar meu bolsinho deitado nesse sentido aqui, ó, para baixo, assim. E vou prender ele pra gente poder costurar. Então, a gente vai colocar a abertura dele, ó, virada aqui pra primeira linha, que é a linha de meio centímetro. E aí, eu vou prender aqui com o alfinetinho. Como agora eu tô trabalhando com tricoline, aí agora sim eu posso alfinetar. Porque o sintético a gente não pode alfinetar. Então, aqui eu vou passar uma costura aqui de meio pé de máquina. Então, vamos lá. Vou vir aqui nessa primeira linha e meio pé de máquina. Vocês estão conseguindo enxergar, gente? Me falem aí. Porque a linha tá muito clara, porque você giz branco, né? Minha canetinha acabou. Então, ó, vou costurar aqui com meio pé de máquina. Bem na beiradinha, pegando.
então eu fiz ao contrário, tá vendo? As linhas estão todas pra cá e eu costurei na primeira linha, que é a de meio centímetro, e bem na beiradinha. Dá um atraso na live quando eu pergunto as coisas, até chegar a resposta aqui. Mas se estiver dando pra vocês verem bem aí a marcação, ó. Ele vai costurei ele assim, porque depois a gente vai jogar ele pra cá, tá bom? Ó, vai ficar assim. Agora eu vou pegar o segundo porta-cartões e eu vou colocar na segunda linha que eu botei aqui, ó, que é a de 1,5 cm. Aí essa eu já vou colocar ela aqui, ó. Vou primeiro colocar então nessa aqui, ó, vai ficar mais fácil, ó. Primeiro eu vou colocar nessa de 6, porque vai ficar mais fácil de vocês poderem ver eu costurando. Ó, então, eu coloquei nessa aqui, ó, na de 6, pra vocês conseguirem ver, tá vendo? Então, vou lá e vou costurar também bem na beiradinha. Costurei aqui, agora nessa do meio, eu vou colocar a outra bem na marcação e a gente vai costurar também com meio pé de máquina. Ó. Prontinho, então 2 bolsinhos ficaram aqui pra cima e esse ficou aqui pra baixo, tá vendo? E agora eu vou jogar esse aqui assim pra dar acabamento, olha só. E os outros vão ficar tampados aqui, essa costura, porque a gente vai fechar agora esse bolso. Deu pra entender? Então, ó, eu vou tirar aqui os meus alfinetes e esse que tá aqui pra baixo, eu vou trazer ele aqui pra cima agora. Ó, vou trazer ele aqui pra cima. Vou prender, vou esticar bem, ó, e vou prender ele com o alfinetinho. E aqui agora, só pra reforçar, vou prender direito, né, gente? Aqui agora, ó, só pra reforçar, eu vou bater uma costura de pesponto de meio pé de máquina, tá? Quem aí tem dúvida do que é um pé de máquina, meio pé de máquina, é só se guiar aqui, ó, pela margenzinha do pé da máquina. Deixa eu trazer aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo aqui? Só observar aqui, ó, olha o meu pezinho. Então, ó, eu tô indo com ele guiando aqui, com a agulha no cantinho. Ó, cheguei aqui, já vou aproveitar, virar e prender toda a lateral do meu bolsinho aqui. Arremato. E aí, a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Nessa lateral. Aí eu já firmei ele todo, ó. Costurei aqui embaixo e firmei ele todo aqui. E aí eu vou tirar esses alfinetes e tirar esse excesso. Dani, eu não pespontei a beiradinha aqui, mas quem quiser pode pespontar,
essas beiradinhas aqui, né? Não pespontei. Mas fica bem bonito. Não pespontei mais por falta de tempo. Porque eu até tinha adiantado os passos para nossa live, deixei os tecidos cortados. Mas hoje o dia foi corrido aqui de aulas, bem intenso. E aí eu só consegui cortar, não consegui parar para pespontar. Ó. Gente, eu gosto bastante de usar a linha bege. Tô usando a linha bege porque ela combina bem com tudo. E aí agora, o que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer a divisão, porque esse porta-cartões aqui, ó, ele vai ter, ó, o espaço aqui também para mais cartões. Então, vamos aqui fazer a divisão. Como aqui tem 22 centímetros, então eu vou marcar 11, que é a metade, bem aqui no meio. Então, eu vou pegar a minha régua e vou posicionar aqui, ó, 11 centímetros. Essa régua aqui, ela é maravilha. Essa aqui foi uma das primeiras réguas de patchwork que eu comprei. Comprei ela online. E na propaganda tava que ela tinha a linha preta. Aí ela chegou toda transparente, gente. É muito difícil de enxergar nela, mas eu tô colocando aqui, ó, a partir do cantinho, 11 centímetros. Foi bem na pandemia. A gente não tava saindo de casa, eu nem fui no correio pra trocar. Porque eu não consigo enxergar nada nela. Olha só, marcaçãozinha feita. Agora, presta atenção aqui, gente. A gente vai começar a costura aqui de baixo. Fica bem mais fácil, porque quando eu começo aqui de cima, o pezinho pode ir empurrando o tecido. Então, ó, começa aqui de baixo e vem subindo, tá? Então, ó, vou até deixar assim pra vocês poderem ver. Então, eu vou arrematar. E vou até o final da última dobrinha do último porta-cartão. Ó, cheguei aqui, eu vou arrematar, ó, 1, 2, 3 vezes. Por que arrematar tanto assim? Porque é um bolso, então o bolso a gente movimenta demais. Então, para esse bolso não arrebentar com facilidade, porque mesmo arrematando pode soltar, gente. Ó, arrematei aqui e tá pronto as nossas divisões do nosso porta-cartão. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos então para montagem. A gente já tá com o forro pronto, com o bolso pronto. Vamos para montagem aqui da nossa bolsa. Gente, olha só como que é feito esse zíper. Já dei essa dica, mas vou dar essa dica de novo para quem não viu. Ó, para fazer esse cantinho pro zíper. Eu vou pegar aqui, ó, o meu zíper a metro. E aí, eu vou cortar, deixa eu ver a medida que eu usei aqui. Ó, eu vou cortar mais ou menos, tá dando aqui 27 centímetros. Então, eu vou tirar 27 centímetros. E aí, pra gente fazer esse cantinho, a gente tem que fazer uma dobra. Antes de eu aprender essa técnica que eu vou ensinar pra vocês, eu fazia essa dobrinha na máquina costurando. Então, a gente destaca aqui o zíper, ó, e faz uma orelhinha pra fazer aquele acabamento. Só que antes, o que acontecia? Eu ia na máquina, costurava e depois costurava na peça. Hoje em dia, eu não faço mais isso, ó. Eu faço a minha orelhinha aqui, aí eu acerto ela bem aqui, ó. Tá vendo? Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui nas costas do zíper, ó. Não sei se... Ó, tá sobrando um pedacinho. Então, eu acerto ela bem aqui, pra ficar bem na reta do zíper. Vou mostrar aqui, ó. Então, ela fica bem aqui na retinha do zíper. E aí, eu venho com isqueiro e queimo ele até ele grudar aqui, ó. E queimo. Aqui eu faço a mesma coisa. E aí, o interessante é vocês sempre observarem se eles vão estar, ó, na mesma altura aqui. Ó.
E aqui eu venho, corto também. E queimo. Cuidado pra não queimar a unha, viu, gente? Porque outro dia eu queimei os dedos da unha. Ó. Ui! Não derreteu. Deixa eu virar pro meu lado aqui que eu consigo enxergar melhor. Esse acabamento aqui, eu uso ele muito nessa carteira. Tem bolsas também que eu coloco. Vários tipos de modelo de bolsa. A gente pode adaptar e colocar esse tipo de acabamento aqui. Ó, grudou. E aí, agora a gente vai pegar, então, as nossas partes da frente e das costas. Então, esse acabamento aqui, gente, vocês podem usar ele em vários tipos de peça aí. Não só na carteira. Deixa eu dar só um piquezinho aqui. Deixa eu acertar meu zíper aqui, que eu acabei cortando um pouquinho a mais do outro. Pronto. Então, ó, eu vou pegar aqui. Se o seu tecido tiver direção, observe bem a direção dele. Mas aqui é a parte de cima. E aí, eu vou pegar a régua e vou pegar o giz. Ah, eu tenho também a caneta de sintético. Poderia ter pegado minha caneta de sintético. Tem uma caneta que ela é própria para marcar sintético na parte da frente, que ela sai. E aí, a gente pode fazer várias marcações, inclusive para fazer matelassê no sintético. Então, ó, na parte de cima aqui, onde ela mede os 22, deixa eu até conferir se tá com 22, porque a outra tava com 23, né? Tá com 22. Eu vou marcar 1,5 centímetro do cantinho pra cá. E daqui pra cá também, 1,5 centímetro. As marcações estão aqui, ó. Daqui pra cá 1,5 centímetro e daqui pra cá 1,5 centímetro. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o zíper e eu vou colocar ele de frente aqui, ó, com sintético, com o lado estampado. E aonde tem 1,5 centímetro, eu vou colocar o início da dobrinha do zíper. E aqui, aonde tem o 1,5 centímetro, eu vou parar a minha costura, deixando essa folguinha. E aqui eu só vou soltar o meu pezinho. Ó, soltei o meu pezinho e coloquei o pezinho de zíper. E aí, ó, vou até desativar os comentários para vocês poderem ver. Então, onde tem a dobrinha, coloco ela aqui no início, de onde eu fiz a minha marcação de 1,5 centímetro. E aí eu vou costurar, estica bem, tensiona o seu zíper para ele não ficar ondulado. E a minha marcação eu vou fazer até em cima do zíper aqui. Eu vou parar aqui onde que eu marquei. Ó, arremato. Ó, a costura ficou assim. Então aqui eu parei antes no 1,5 centímetro e aqui eu iniciei no 1,5 centímetro. Agora eu vou posicionar aqui o meu forro pro lado. Como esse aqui é o lado que não tem um porta-cartões, ó, esse aqui é o que tem o bolsinho. Como esse aqui é o lado que não tem um bolsinho, quer dizer, a gente vai colocar o forro que tem o porta-cartões. Então, eu vou pegar esse forro que a gente acabou de fazer ele e vou colocar, ó, frente com frente. E eu vou costurar aqui em cima. Só que aqui agora, ó, eu vou destacar o zíper. E eu vou dar uma descidinha com ele aqui, ó. Porque eu não vou costurar ele todo aqui, eu preciso deixar essa folga. Então, ó, venho aqui
e dou uma inclinadinha com ele. Aí eu não puxo muito pra ele não dar uma dobra aqui em cima, ó. Vou colocar meu dedo aqui só pra vocês poderem ver. Vou colocar essa unha enorme. Cadê aqui. E pronto, gente. Aí, ó, coloquei aqui e vou costurar, pegando até essa parte aqui. Então, a gente coloca frente com frente. Prender ele todo aqui. Ó. Porta-cartões pra cima. Virado pro lado do zíper. E aí, a gente vai costurar ele todo aqui. Só prender com os meus pregadores. E aqui é só costurar. Prontinho. Costurar desse lado. Acabou minha linha da bobina, gente. Só faltava acabar, né? Ó, ainda bem que acabou bem na hora do arremate. Vou ter que encher outra aqui. Não trouxe mais nenhuma, deixa eu ver se tem outra aqui. Ah, eu tenho uma branca. Cheinha aqui. Vou pôr ela aqui na máquina. Graças a Deus que tinha essa aqui, senão a gente ia ter que encher. Pronto. Também que era branca. Ó, costurado aqui. Agora eu vou jogar esse forro pra trás. Olha só, gente, como é que ficou o zíper. Vou soltar aqui pra vocês verem. Então, muita atenção na hora de fazer esse acabamento. Olha só como é que ele fica com essa folga aqui. E aí eu tô falando muita atenção porque mesmo quando eu tô aqui dando aula, mostrando para as minhas meninas aqui, elas acabam costurando isso tudo junto. E aqui fica esse acabamento. Então, gente, estico bem meu forro e a gente vai costurar o outro zíper. A marcação faz toda a diferença, porque você vai querer que no final das contas, isso aqui, ó, se encontre, né, gente? Na hora de fechar aqui, vocês vão querer que o zíper se encontre aqui. Se você não marcar, ele não vai ficar encontrando. Por isso que a gente fala, marca pra ficar tudo certinho. Principalmente pra quem aí, ó, gosta de um bom acabamento nas bolsas. Marcação faz toda a diferença. Pra tudo que vocês vão fazer, marca tudo certinho que dá certo. Ó, fiz aqui, o que que eu vou fazer agora? Vou pegar esse e aí vou marcar ele também. 1,5 cm pra cada lado. Marcou com a régua um, marca o outro com a régua. Marcou com a fita, marca o outro com a fita. Porque eu não sei se vocês já repararam, eu reparo bastante aqui. Marcação da fita métrica da régua dá um pouquinho de diferença. Não sei se vocês já notaram. Isso. Ó, marquei aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o zíper e vou colocar ele aqui, ó. De frente aqui, ó. Sintético com sintético. E o zíper começando aqui, ó. Na minha marcação de 1,5 cm. E aí já tá super alinhadinho o zíper e tá alinhadinho também as laterais. Aqui eu vou colocar meus pregadorzinhos, não vou com ele solto não. Porque agora a minha mão não consegue acompanhar não. De um lado, do lado da destra vai certo, do outro não vai super certo não. Ó, marquei aqui pra mim começar. Então, ó, aqui eu vou começar minha costura agora. Então, a gente vai repetir aquela etapa, primeiro colocando o zíper. Então, ó.
arrematei aqui no final. E prendi o outro lado, ó. Vai ficar assim agora. E aí, gente, só pegar o outro forro. Vou colocar o forro pra cima já, virado pra cima. E o outro forro é um forro sem bolso, sem nada. Vou tirar essa linha aqui. E agora, gente, só colocar forro com forro, ó. Estampa do forro virado pra estampa pra frente aqui. A gente vai posicionar aqui pra costurar. Mas antes eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, e descer o meu zíper, tá? E vou prender ele aqui embaixo. Vou até tirar essa linha aqui, porque senão ela vai ficar aparecendo depois. Ó, prendi. E agora é só ir na máquina costurar. Bota os clipezinhos. E aí, agora a gente vai passar a costura desse lado aqui também. E aí, vocês estão vendo, né? Tô costurando aqui tranquilamente. Deixa eu tirar essa base de corte daqui. Tô costurando aqui tranquilamente na máquina doméstica. Esse sintético aqui, que é o sintético Prada, super tranquilo, super facinho na máquina doméstica. Esse aqui, ele tem uma espessura mais fina. Por ele ser mais fininho, ele até parece que eu tô costurando tecido tricoline mesmo, de tão fininho que ele é. Gente, aí ficou assim, dessa forma, ó, a nossa carteira. Já com os forros. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou esticar bem meu forro aqui, pra gente poder pespontar. Então, vou desativar os comentários, às vezes tem alguma dúvida, pode mandar nas dúvidas de vocês. Vou esticar bem aqui, pra gente poder pespontar. O que vocês estão achando até agora dessa carteira? Eu acho ela bem tranquila de fazer. Ainda mais se for com sintético, gente, rapidinho vocês fazem. Não tem que passar na manta, não tem que estruturar com nada. Ó, estico bem aqui dos dois lados. E aí a gente vai pespontar aqui agora. E aí eu vou tirar o pezinho do zíper que eu tô utilizando e vou voltar pro meu pezinho de costura normal. E aí aqui na máquina eu tô colocando já minha agulha pra meio pé e vou colocar no 4 pra mim poder pespontar. Tá? Então pesponto, gente, é uma costura que vai ficar aqui, ó, bem na beiradinha, ó. Deixa eu trazer a máquina pra cá pra vocês verem. Bem na beiradinha. Eu vou usar a largura maior da minha máquina, que é o 4, e meio pé de máquina. Joguei a agulha bem pro cantinho, lá pra direita. E eu tô usando a agulha 14, a agulha normal, porque esse sintético, ele é bem tranquilo mesmo de você poder usar. Gente, a máquina que eu tô usando é essa aqui, ó. Vou até trazer meu celular pra cá, ó. Todas as peças que eu faço, inclusive, ó, essa aqui. Vocês vão ver minha cozinha lá atrás. Ó, essa aqui é a Singer Facilita Pro. A minha Singer Facilita Pro
Não sei se ela tem mais para ser vendida comercialmente. A minha é 5,23. Acho que é isso mesmo. Isso mesmo. A minha é 5,23. Hoje em dia, eu sei que é já facilita Pro também. Ela é extremamente forte, gente. Extremamente. Eu realmente gosto de coisas de maneira prática, muito prática.